E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Didatismo. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês alguns conceitos básicos de desenho 3D. Mais especificamente com o software SolidWorks versão 2013. Porém, antes de tudo, já peço para que você se inscreva no canal, dê aquele joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. E também dá uma conferida aí nos links da descrição desse vídeo, onde eu ofereço para você curso de informática básica. E também para você que está querendo ficar fera aí no desenho 3D, eu ofereço para você um curso de SolidWorks avançado, beleza? Então dá uma conferida aí nos links da descrição desse vídeo e bora pro tutorial. Bom, a primeira coisa que as pessoas precisam saber sobre o SolidWorks é que ele foi desenvolvido para desenho 3D, obviamente, mas para peças mecânicas, né? Então, se você quiser fazer, por exemplo, um desenho de um personagem, né, um personagem de um jogo, você pode até conseguir fazer isso no SolidWorks, porém vai ser bem mais trabalhoso, digamos, né? Então, se você está a fim de aprender modelagem 3D para personagens, eu indico para você outro software que se chama ZBrush. Vou deixar aí também na descrição desse vídeo, beleza? Então, como eu havia dito, o SolidWorks foi desenvolvido para peças mecânicas. Tanto que quando você abre aqui um novo arquivo, vai aparecer essa telinha aqui. O que significa isso? Se você for nessa primeira opção, você vai desenhar uma peça única. E depois de você desenhar várias e várias peças, você vai utilizar esse assistente aqui, que é o assistente de montagem. Você vai pegar todas as peças que você desenhou e vai fazer uma montagem com essas peças. E aqui você tem também o assistente de desenho 2D, né? Porém, nesse assistente aqui você também tem a opção de desenhar em 2D, né? Só que essa opção você, digamos que pode fazer uma planta do seu projeto em 2D, certo? Mas nessa parte nós vamos utilizar o desenho de peça única, beleza? Então você clica aqui, clica em OK. E então vai abrir para você essa telinha aqui. Porém, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque quando você instala esse programa pela primeira vez, ele vai perguntar para você se você quer escolher polegadas como medida, ou se você quer escolher milímetros. Não apareceu aqui para mim porque esse programa já está instalado há muito tempo. Mas se você instalar esse programa da primeira vez, vai aparecer essa opção, polegadas ou milímetros. Então você escolhe aí o que for melhor para você. No meu caso eu escolhi milímetros, beleza? Então, chegamos aqui na parte onde a maioria das pessoas tem bastante dificuldade em qualquer software 3D. Por quê? Porque em um software de desenho 2D, assim como o CorelDRAW, dentre outros, você tem ferramentas 2D e são em apenas um plano, né? Porém, num software 3D, você tem o assistente de desenho 2D, que no caso do SolidWorks é esse assistente aqui, esboço, e você tem diversos planos, né? Tem o frontal, o superior, que eu vou mostrar para vocês aqui, plano superior, e o plano lateral. Sem contar que você também pode criar planos adicionais com referência a arestas e faces da peça que você está desenvolvendo.
o que no final faz com que um software 3D seja muito mais complexo, por exemplo, do que um software 2D como o CorelDRAW. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem didática, né, como que a gente vai contornar esses obstáculos aí. Então, se você é iniciante, você precisa saber outra coisa sobre desenho 3D. Muito provavelmente você já deve ter escutado falar em eixo Y, Z e X, ou XYZ. Eles têm relação direta com o que eu acabei de explicar para vocês, que é plano frontal tem relação com o eixo Z, plano superior tem relação com o eixo Y e o plano lateral tem relação direta com o eixo X. Bom, explicado para vocês aí esses conceitos bem básicos de desenho 3D, então qual que é o próximo passo, né, para a gente desenhar a nossa peça no SolidWorks? O próximo passo é escolher um plano, né, seja o plano frontal, seja superior, ou seja o lateral. No caso a gente vai escolher plano frontal, certo? Então eu vou clicar aqui no plano frontal, vou clicar com o direito do mouse bem aqui nessa área sublinhada e vou clicar nessa opção aqui, normal A. Cliquei, perceba que ele já alinhou aqui perfeitamente para a gente desenhar. Agora nós vamos aqui em esboço. Aqui estão todas as ferramentas de esboço 2D, certo? E então agora nós vamos escolher uma dessas ferramentas 2D aqui, de acordo com o que nós pretendemos desenhar. No meu caso, eu vou desenhar um fone de ouvido, certo? Mas antes eu vou excluir essa peça aqui, para não confundir a cabeça de vocês, certo? Eu cliquei na peça e apertei o botão Delete do teclado, certo? Então nós vamos aqui novamente selecionar o plano frontal. Nós vamos selecionar aqui também a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer a alça do fone. Cliquei. Perceba que aqui apareceu essa setinha vermelha. Ela demarca exatamente o meio entre o plano frontal, plano superior e plano lateral. E é muito importante que sempre que você for desenhar a sua peça, tenta sempre começar desenhando exatamente no meio, porque se eventualmente você precisar espelhar partes da peça, você vai usar esse meio aqui como referência para tal, entendeu? Quando você for espelhar uma peça, a vantagem é que você não vai precisar desenhar a mesma parte duas vezes. Então é muito importante essa ressalva aí, beleza? Então nós vamos aqui selecionar exatamente o meio. Cliquei aqui no círculo. Vou clicar aqui agora, bem no meio. Cliquei. Eu não estou segurando para arrastar isso aqui. Eu apenas cliquei e estou arrastando o mouse para o lado sem segurar o botão, certo? Eu vou fazer isso aqui sem muitas medidas, até porque esse vídeo ele é didático. Então obviamente se você for desenhar alguma peça, então você vai precisar aí de todas as medidas até para deixar a sua peça proporcionalmente correta, entendeu? Então cliquei aqui. Perceba que apareceu essa telinha aqui na lateral. E seria exatamente aqui onde você colocaria a medida, né? No caso aqui do nosso fone. Perceba que está aqui 59,05. Eu vou arredondar aqui para 60 milímetros, né? 60 milímetros. Clique em OK. Beleza.
Tá feito aqui o nosso círculo. Bom, você deve estar se perguntando agora, como que esse círculo aqui vai se transformar em um fone de ouvido? É interessante que você saiba o seguinte. Imagine que você esteja vendo a alça do fone, que no caso seria só daqui para cima, e aqui você teria os dois alto-falantes do fone, certo? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que cortar essa parte de baixo, porque eu não vou utilizar ela inteira. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nesse quadradinho aqui, cliquei, daquele mesmo esquema, eu cliquei e não estou segurando o mouse para arrastar a peça. Cliquei de novo, aqui apareceu medida, mas eu não vou precisar de medida para utilizar esse recurso aqui. Agora nós vamos utilizar aqui um recurso que eu acho muito interessante, que é esse aqui, aparar entidades. Clico aqui, seleciono aqui o último, tá? Agora olha só, cada parte que você clicar vai sendo eliminada. Só ficou agora esse arco, que é só o que eu preciso para fazer o fone. Então eu clico aqui em OK. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos espelhar essa linha aqui para a parte de dentro. Para isso nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, Offset de entidades. Cliquei na ferramenta, cliquei aqui, perceba que ela copiou esse arco, porém para fora e com uma medida muito exagerada, né? Então nós vamos clicar aqui em inverter. Perceba que agora está para dentro, né? Que é o que a gente precisa. Nós vamos colocar aqui a espessura dessa alça de 3 milímetros. Clica aqui em adicionar dimensões. Perceba que agora você tem aqui uma alça de 3 milímetros para dentro. Aliás, uma cópia desse arco aqui, só que para dentro, certo? Agora nós vamos clicar aqui em OK. Tá copiado agora para dentro, certo? Um detalhe importante aqui, pessoal, já que a nossa peça está começando a criar forma, para você dar zoom no seu desenho, você vai utilizar aí essa bolinha do seu mouse, essa rodinha aí. Então quando você gira ela para frente, o zoom diminui. Quando você gira ele para trás, o zoom aumenta. E conforme a posição da seta, você chega a um determinado ponto utilizando somente essa rodinha aí que se chama scroll do seu mouse, beleza? Agora nós vamos desenhar as linhas de esboço referentes aos alto-falantes do nosso fone, né? Para isso nós vamos utilizar esse quadradinho aqui, cliquei nele. É o mesmo esquema daquele círculo que eu desenhei. Clica aqui e vai arrastando até mais ou menos onde você quer. Aqui no caso, lembrando que o meu desenho não tem muita medida exata. Eu acho que aqui já está bom. Clique em OK. Clico fora aqui do quadradinho para que ele seja desmarcado. Agora eu vou editar aqui. Como que eu faço para editar o tamanho dele? Ou eu venho aqui nessa dimensão inteligente, é uma reguinha, você clica aqui, perceba que aqui apareceu a medida, então você pode colocar aqui uma medida exata que você queira, tanto dessa parte quanto dessa parte aqui. Porém eu não vou fazer isso porque meu desenho não vai ter muita medida, assim como eu já ressaltei no início do vídeo. Então eu vou excluir isso aqui. Então agora eu vou clicar e eu vou editar ele manualmente. Estou clicando e arrastando.
Cliquei, arrastei. Vou arrastar isso aqui mais para dentro um pouco. Assim já tá bom. Ok. Você deve estar se perguntando: será que eu vou ter que desenhar esse quadradinho aqui exatamente do mesmo jeito, só que do outro lado? Vou ter esse trabalho todo? Não, você não precisa. Você vai clicar aqui, linha de centro, procura exatamente o meio aqui, clica de novo, aperta ESC para que essa linha desapareça, ESC, a linha sumiu. Agora nós vamos utilizar aqui essa ferramenta, ó, espelhar entidades. Clica nela, seleciona aqui esse quadradinho, entidades a espelhar. Agora você clica nesse quadradinho aqui, que no caso é o que eu quero espelhar, para o outro lado. Você vai clicar aqui agora, espelhar em relação a. Aí sim você vai selecionar essa linha que a gente desenhou. Olha só. Ele espelhou esse desenho em relação a esse eixo aqui. Exatamente na mesma distância. Certo? Agora a gente clica em OK. Tá aí, desenhamos os dois lados sem ter aí muito trabalho, né? Agora essa linha aqui a gente já pode excluir. Clica nela, aperta Delete no seu teclado aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui um recurso fora desse esquema 2D aqui, que vai fazer com que essa peça comece a criar forma. Porém, eu vou utilizar esse recurso e vocês vão ver que não vai dar certo. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Você vai mostrar para mim que não dá certo? Exatamente. Porque se o seu esboço 2D não estiver desenhado de forma correta, os recursos que são esses aqui não vão dar certo. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Lembrando que esse aqui é o esboço 2D. E agora nós vamos para recursos. Clique em recursos, ressalto extrudado. No caso eu utilizaria esse recurso aqui para começar a dar forma para o nosso desenho. Então agora nós vamos tentar aplicar esse recurso aqui para ver o que acontece com o nosso desenho aqui. Porém, antes é necessário ensinar para vocês aqui um macetezinho, que é o seguinte: clica aqui na parte vazia da tela, fora do desenho, clica com o direito do mouse, vem aqui em Zoom, Pen, girar e clica em girar vista. Agora você clica em qualquer lugar e arrasta para qualquer lado. Olha o que acontece. Então agora a gente está vendo nosso desenho 2D quase que em 3D, digamos, né? Agora nós vamos clicar aqui em ESC, aliás, apertar a tecla ESC para sair desse recurso que a gente acabou de selecionar. Apertei ESC, perceba que voltou para a setinha, né? Isso que a gente quer. Agora nós vamos tentar aqui aplicar aquele recurso para ver o que acontece. Perceba que ele está selecionando aqui a parte marrom, mas aqui ele não consegue. E eu queria também aplicar esse mesmo recurso nessa alça. Aí você deve estar se perguntando, mas por que não deu certo? Não deu certo porque esse circuito aqui não está fechado. Nós temos sempre que fazer um desenho 2D de circuito fechado. Então eu vou cancelar aqui para explicar essa questão para vocês, beleza? Vou cancelar aqui. Eu vou realinhar aqui, colocar esse plano de frente, né? Para a gente conseguir editar esse esboço aqui. Daí eu explico para vocês o que é circuito fechado. Vamos embora, clicar aqui, normal A.
Beleza. Por que que aquele recurso deu certo aqui e deu certo aqui também? Porque esse quadrado é um circuito fechado e esse outro aqui também é um circuito fechado. Porém, essa alça, percebe que tem as duas pontas aqui abertas, ou seja, o que faz dela um circuito aberto. E é exatamente isso que aquele recurso lá não reconheceu, não deu certo por causa disso. E como que a gente corrige essa falha? Nós vamos tentar unir essas três peças aqui em um único circuito fechado. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, aparar entidades. Clica nela, marca essa última opção aqui, se não tiver marcada. Perceba que se eu excluir essa parte aqui, já virou um circuito único, no caso essas duas aqui e essa. Porém, esses dois aqui já iriam atrapalhar aquele recurso. Então exclui ele. Mesmo assim, se eu selecionasse essa parte aqui, não ia dar certo, porque agora ambos são um único circuito e ele ainda está aberto de cá. Então, mesmo assim, não ia dar certo. O que a gente tem que fazer agora? A gente exclui aqui e exclui essas duas linhas. E agora sim, nós temos aqui um circuito completamente fechado. Então, aquele erro que a gente viu anteriormente já não ia mais existir, certo? A gente clica aqui em OK. Então, agora corrigido aí aquele erro do nosso esboço 2D, nós vamos agora tentar aplicar aquele recurso novamente. Porém, antes disso, eu queria aqui fazer uma pequena correção em relação à alça desse fone, que, ao meu ver, ficou um pouco curta, digamos, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A minha intenção é arrastar essas duas peças aqui para baixo, de forma que faça essa alça aqui aumentar de tamanho. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui fora do esboço, clica, segura e arrasta de forma a marcar essas duas peças de baixo aqui, né? Então a gente clica aqui bem em cima da linha. Se você clicar fora, vai desmarcar. Você tem que clicar aqui bem em cima da linha, mover entidades, certo? Existem duas maneiras de mover essas peças aqui para baixo. Uma dessas maneiras é você selecionar essa opção aqui, clica aqui em cima da linha e arrasta para baixo. Porém, perceba que quando você seleciona essa opção aqui, o fone vai perder o alinhamento, né? Aquele alinhamento que eu disse desde o início que é muito importante. Então a gente vai perder esse alinhamento. Então essa forma de mover a peça aqui pra gente não é legal, né? Então vou apertar ESC aqui. Então nós vamos aqui clicar fora novamente, arrastar, selecionar as duas peças de baixo, clica novamente aqui, mover entidades. Ao invés de escolher essa opção aqui, a gente vai escolher a opção de baixo. Perceba que aqui apareceu eixo X e eixo Y, porém não apareceu o eixo Z. Por que que não apareceu o eixo Z? Porque o eixo Z é exatamente o eixo onde a gente está trabalhando. Então, obviamente, ele não ia aparecer aqui. Então, a gente vai mover essas duas peças para baixo, selecionando o eixo Y. Perceba que ele é o eixo correspondente aqui à direção onde a gente quer arrastar essas duas peças. Então, a gente clica aqui, né? E a gente coloca aqui uma medida correspondente à distância que a gente quer arrastar essas duas peças. No meu caso, eu acho que 20 milímetros já é o suficiente. Então vamos tentar aqui.
Perceba que ele arrastou, porém ele arrastou para cima e não é o que a gente quer. Quando acontecer isso, é só você vir aqui bem no início aqui do número e colocar menos. Perceba que agora, quando eu adicionei o sinal de menos, ele arrastou para o lado contrário. Mesmo assim, eu acho que já passou um pouco da conta, então eu vou colocar aqui 17 milímetros. Apertar Enter aqui. Eu acho que assim já está legal. Clico em OK. Acho que ficou bem melhor que antes, hein? Mas e aí, será que vai dar certo? Aplicar aquele recurso novamente? É o que a gente vai ver agora. Até agora já se passou aí mais de 20 minutos de vídeo e nada desse fone criar forma, né? Só rabisco, rabisco. Mas é importante ressaltar o seguinte, que desenho 3D é algo muito complexo para ser explicado de qualquer maneira. Então aqui eu tentei explicar para vocês de forma bem gradual e objetiva, para que qualquer pessoa, desde o leigo até o usuário avançado, consiga entender da melhor maneira possível. Então vamos tentar aqui aplicar o recurso. Vamos girar a vista aqui, apertar ESC, ressalto base. Essa medida aqui tem 43 milímetros. E lembra que eu disse lá no início do vídeo que é interessante sempre deixar a peça bem no meio, aliás, entre o meio de todos os planos. Se eu colocar aqui 43 milímetros, que é o que eu quero fazer para deixar essa peça aqui exatamente quadrada, para mim conseguir transformar ela em uma peça redonda posteriormente, porque sim, você está vendo esse quadrado só aqui, mas eu vou transformar ela em um alto-falante redondinho, bonitinho, não se preocupe, beleza? Então, para deixar essa extrusão aqui exatamente no meio, o que a gente tem que fazer? Se eu colocar 43 milímetros, ele vai ficar para frente do plano, e eu não quero isso, eu quero que ele fique no meio do plano. Então eu vou colocar aqui a metade de 43, que no caso é 21,5. 21,5. E eu vou aqui adicionar uma segunda direção. Perceba que agora ele tá fazendo a extrusão para o lado oposto também, fazendo com que a nossa peça fique exatamente no meio. Então vou colocar aqui exatamente a mesma medida, 21,5. Quando eu clico aqui, ele adiciona a medida que você colocou, certo? Então aqui nós temos agora um quadrado exato, isso olhando em relação ao plano lateral. Esse quadrado aqui tem exatamente o mesmo tamanho dessa face aqui, que é o que a gente quer. Então vamos clicar aqui em OK. E agora temos aí um fone quadrado. Poxa, que decepção. Eu vi um vídeo tutorial de quase meia hora e no final o cara me vem com um fone aqui todo quadrado, todo estranho. Pois bem, grave bem aqui essa imagem, porque eu vou mostrar para você um recurso do SolidWorks capaz de deixar essa peça aqui do jeito que você está vendo, capaz de deixar essa peça toda redondinha, bonitinha, e é um recurso muito simples, beleza? Então não se decepcione e fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Aliás, vamos fazer o seguinte, para que esse vídeo aqui não fique muito longo, eu acho melhor a gente finalizar ele por aqui. Então a gente volta com a segunda parte desse vídeo, onde eu vou ensinar para vocês
qual ferramenta que é essa, né? Qual recurso que é esse que nós vamos utilizar para deixar essa peça aqui redondinha, bonitinha, como que ele funciona, beleza? E nós vamos também fazer algumas alterações aqui nessa alça desse fone, que obviamente não vai ficar desse jeito. A gente vai colocar aqui um botãozinho de volume, a gente vai colocar aqui também um microfone. Sim, esse fone aqui não vai ficar desse jeito, literalmente. Acredite em mim e te vejo no próximo vídeo, hein?